E aí, galera? Avisa o Mara aí, Rafa. Avisa o Mara aí. E aí, galera, aguardando o Maradona aqui. Salve pra todo mundo que tá entrando. Bruno Martinelli, é esse, Bruno? Vinícius. Afonso, tudo certo, meu querido? Vamos entrando aí, galera. Esperando o Maradona aí. Lipe, tudo bem, Liprieri? Galera, quem tá perguntando sobre a Max Titanium, depois eu vou fazer alguns esclarecimentos. Mas aqui a live será com Maradona a respeito do ENAF. Yes, Paulinho, abração, viu? Mará, cadê você? Deixa eu ver aqui. Mandou? Ô Daniel Borges, obrigado pela torcida, tanto para mim quanto para os meus atletas. É essencial. Um momento de dificuldade ao qual todos estão nos passando, não só os meus atletas, mas todos nós. O que eu acho da desregularização da educação física? Sinceramente, para mim, o CREF só veio para ganhar dinheiro. Então, se for para desregulamentar o CREF, tudo bem. Agora, desregulamentar a educação física, eu acho muito pouco provável que isso aconteça. Treino com o Felipe, a live com o Felipe também, live com o Musa. Vou chamar os parceiros aí para fazer umas lives doidas para você. Fala, meu amigo. Ô, meu querido. Meu Deus do céu, se juntar aqui dá quase um século na sala de musculação. Vou ter que arrumar aqui uma cama panorâmica para caber os dois. Puta, a cabeça é muito grande, cara. Tá cabendo no ombro, o outro só a tá jaca, cabendo na cara, então fudeu. A jaca é muito grande, você tá ligado. Como você tá, meu querido? Quanto tempo, velho? Tamo junto, velho. Tamo na correria aí. Tô continuando aqui meus treinos, mas eu tô sentindo aí que a coisa tá ficando mais difícil quando a gente vai ficando mais velho, né, cara? Tá ficando mais velho, vai ficando mais difícil. Como é que tá aí? Minas já voltou a funcionar? Senta o chinelo, faz mais. Tá treinando pesado, põe mais exercício, grita na orelha e o físico vai devagar. E eu vou te contar mais uma. Essa questão de. Eu não sei como é que você tá aí, mas aqui em São Paulo ainda realmente nós estamos na dependência de treinar em academia de amigos, academia fechada, porque realmente não tá rolando nenhuma academia que treinar. Tanto é que, por respeito a todos, eu continuo treinando, mas não faço nenhuma postagem a respeito, porque é uma situação que eu me sinto privilegiado de estar conseguindo realizar meus treinos durante esse período, mas 99% das pessoas não vai conseguir fazer isso. Com certeza. Assim, aqui está todo mundo difícil, tem atletas que já abortaram a preparação, vou deixar para o segundo semestre. Eu não sei nem se vai ter Olímpia esse ano, eu não acredito muito. E eu acho que não vai ter. Não vai ter, né? Muito dificilmente vai ter, os eventos maiores não vão acontecer. Se acontecer, não serão tão bons, porque os atletas realmente não vão ter tempo de se preparar. Então assim, esse ano eu, pelo menos, para os meus atletas, eu estou tentando realmente tirar o pé com todos, trabalhar off-season, corrigir defeito, para fazer uma temporada boa em 21. Entendi. E você, como é que você tá? Cara, eu tô ouvindo, né, minha preparação aí, tô treinando, eu tô com 110 quilos, o percentual já tá começando, meus pontos fracos já estão começando a responder, aí veio essa bagunça toda, então assim, isso é bom e ruim, é bom para ter mais tempo para arregaçar o físico, né? Você tava com a ideia de competir esse ano, Mará? Já tava na pegada para competir, né? Nos mesmos shows que eu gosto de fazer. Você já até sabe, né? Sim, meio do ano. Isso. Provavelmente a gente ia junto. Portugal, tem Tampa. Então, assim,
essas competições que eu gosto muito disso, e principalmente Chicago, né, que a banca de arbitragem era bem favorável a nós. Eu gostei muito. Tanto Chicago, Vancouver, eu achei muito bem organizado, muito, pessoal. E Tampa, por ser o último show da 212, e você tem ali alguns hábitos ali que já são diferentes dos outros, eles dão valor aos atletas mais volumosos e também alguns atletas que têm mais nome e tal. Mas é claro que isso aí não é desculpa, né? Mas, bom, o pessoal, os hábitos que estão lá em Chicago e Vancouver gostam da linha. Então, a linha, então, assim, o meu físico não é o mais musculoso, não é o mais agressivo, mas eu sempre me dou bem por causa da linha, né? Quando eu chego a sua linha sempre foi muito boa, Maradona, sempre foi um diferencial, né? Muito preenchido, então, um brevelíneo. Então, assim, um brevelíneo para ficar preenchido é difícil bater o cara, né? É o mesmo caso do Eduardo. Então, os atletas que são mais baixos, que têm essas características, para pegar, cara, o cara tem que estar bom, viu? Porque é muito preenchido. É isso aí. Então, assim, hoje nós estamos falando aqui na live, né? Nós estamos preparando dentro do ENAF. Então vai ser. Oi, deu uma parada, né? Voltou? Oi? Agora sim. Voltou. Aqui para mim voltou. Então nós vamos estar ministrando novamente, juntos, né? A gente fez em Poços de Caldas e agora nós vamos estar em Ribeirão Preto, no ENAF, né? Sim, mais uma vez, graças a Deus, os eventos voltando a acontecer, né? Se Deus quiser, esse segundo semestre, eu acho que pelo menos a parte de curso vai voltar. Assim espero. O Toguro tá te enchendo o saco aí. Não sei se é o Toguro normal, se é o original. Esse é o Toguro ET, eu não sei se é o original ou se é o extraterrestre agora. O extraterrestre, eu acho que é o extraterrestre. Esse cara me mata de rir. E aí, Togurete? Mas isso é bom pra gente, né, Júlio? Porque poucas pessoas conhecem esse lado seu científico. Cara, eu tive o privilégio de ministrar com você, então você tem uma parte didática. A gente tem que melhorar essa parte de dar aula, de explicar, de esclarecer. Isso pra gente é muito bom. Passar todo o nosso conhecimento e não ficar guardando debaixo da gaveta, né? Porque você sabe muito, você tem uma mega experiência. Aí, ó, vai ser dia 25 e 26 de outubro em Ribeirão Preto. E aí, já estou falando para vocês que todo mundo que estiver aqui na live já está ganhando 20% na hora da inscrição. Então, entra lá no site do ENAF, já faz a inscrição para o nosso embate. Encontro de gigantes, Júlio e o pequenininho aqui, Maradona. E aí vai ter 20%, só botar o cupom de desconto. Aí, pessoal, tá na hora de aproveitar essa promo aí. Fortalecer o ENAF. É a maior rede de cursos do Brasil. Eles atuam em todo o território nacional, com qualidade, ótimos profissionais e preço justo, que é o principal, né? Então, para mim, estar participando dessa questão com você, trabalhando em equipe, junto ao Paulinho, junto ao ENAF, é fundamental para nós conseguirmos divulgar um pouco mais dessa parte técnica científica que também envolve o nosso esporte. Então, muitas pessoas acabam confundindo as qualidades técnicas de cada integrante dentro do nosso cenário, tanto acadêmico quanto esportivo. Então, para deixar muito claro aqui que o meu papel é o mesmo que o seu, Maradona, não é somente representar uma marca de suplemento como atleta, mas nós também trabalhamos na formação de novos profissionais, trazendo essa informação que é o que eu acho que é o laboratório de toda a musculação, é o fisiculturismo, e realmente nós estamos um pouco mais à frente, justamente por estar aplicando as novas técnicas. Você é um cara que desenvolveu uma metodologia, a segunda já, né, pessoal, então assim, é um cara que estudou demais, além do gabarito dentro da área do esporte, tem todo um gabarito técnico-científico para estar trazendo uma informação de qualidade para essas pessoas que estão começando agora
e que tem uma ideia falsa de como se desenvolver, tanto no cenário como um personal trainer, no seu caso também como um fisioterapeuta, e acabam errando a referência que deve se seguir, né? Hoje a propagação da internet transforma alguns profissionais em super profissionais e alguns que são super profissionais acadêmicos que não fazem esse trabalho dentro da rede, né? Acabam que perdem muito desse espaço para esses profissionais que se autodivulgam muito bem. Então, assim, nós precisamos fortalecer esses profissionais que são a nossa excelência, não que os outros não tenham espaço, todo mundo tem espaço, mas esses profissionais acadêmicos de excelência que nós temos têm que ficar vivos no mercado. E o ENAF, ele trabalha muito Com bem isso, né? isso. Ele trabalha muito bem essa questão acadêmica. Então, não adianta você ser um profissional que é famoso e bem-sucedido. Você precisa trazer o seu embasamento científico para esse formato de curso, para ter esse conceito e trazer essa informação com qualidade para esses novos profissionais que estão chegando. E também a gente também tem que compreender que a nossa experiência como dentro da bagagem do bodybuilder é muito importante, né? A gente sabe que o bodybuilder ele trabalha com duas excelências, que é a hipertrofia, que é você aumentar a massa muscular, juntamente com o remodelamento do seu físico. Não é simplesmente ficar grande, mas aumentar a sua massa magra, mantendo uma harmonia, uma simetria que vai fazer você ser agradável aos olhos quando você está olhando no espelho. Então, esse ideal grego, esse físico lapidado a ferro, ele é alcançado e para você conhecer um pouquinho dessa ferramenta, você vai ter que ir no bodybuilder, que era a Fórmula 1. Quando Sim. você pensa em definição muscular, então vamos trabalhar aqui que a definição muscular é você diminuir a gordura, o percentual de gordura, e manter a sua massa magra, mas também olhando o visual. Quando você quer perder gordura, você não vai procurar a excelência na corrida ou outros esportes. É o bodybuilder que detém toda a informação, hábitos, né? Ou uma rotina, ou seja, brincando com todas as áreas que envolve o corpo humano, como nutrição, a parte de fisioterapia, a farmacologia, a parte de treinamento, a parte de nutrição, para que ele possa melhorar a capacidade de queimar gordura e chegar no percentual de gordura aonde você consegue ver as fibras da massa que está ali debaixo daquela camada de gordura, você vê os cortes profundos, e você só vai conseguir chegar nesse ponto buscando bodybuilding e não simplesmente focar na corrida, que é um bom esporte, que ajuda muitas pessoas a emagrecer, mas não consegue tirar aquela gordurinha que tanto incomoda as pessoas. Aquele final, que é aquele culote, né? Das meninas, é o flanco, é aquela barriguinha que o gordinho tem. Talvez o cara que é muito magro, que já tem um biotipo específico daquele esporte, ele já vem seco, então ele vai correr e vai ficar mais seco. Então, se ficar seco, né, definido para um cara que é magro, beleza. Mas tem os caras que não têm um biotipo que vão correr, eles emagrecem, perde 10 quilos da balança. Perde massa. Não... Perde gordura, perde músculo, mas aquela gordurinha continua ali e ainda ganha mais um problema. Ele vai ter uma flacidez aí absurda. E não consegue mudar a forma do físico. E a musculação ela tem essa ferramenta. Então, exatamente. Eu vou passar a bola para o Ju, para a gente falar um pouquinho do que é o bodybuilding, o que é essa raiz do bodybuilding que está crescendo muito. Mas grande parte das pessoas que aí nós vamos entrar, vamos trazer lá no old school, o que é a excelência, o que é o bodybuilder na verdade, né, velho? Então, já que você está falando isso, tá se perdendo, eu vou fazer algumas perguntas aqui para nós debatermos e mostrarmos que, apesar de trabalharmos tanto como atletas e profissionais, instruindo outros atletas a chegarem no topo do esporte, eu queria perguntar aqui para você sobre essa questão que ainda indaga muitas pessoas e você consegue, na verdade, formar duas vertentes que deveriam trabalhar em conjunto, porém são totalmente divididas e extremistas, né? Então, eu acredito que a mistura das duas
condições seria o ideal. Quais são essas condições? A primeira escola é aquela escola onde o cara é instruído a trabalhar com séries de poucas repetições, exercícios muito básicos, com cargas exorbitantes e uma técnica não apurada. Um estilo do Ronnie Coleman, estilo Brent Warren, Johnny Jackson, que são exemplos, que são exemplos campeões dentro do nosso esporte. Porém, pagaram um preço muito grande pelos desgastes e lesões que ocorreram durante sua vida esportiva. Do outro lado, a gente tem a vertente que trabalha muita técnica. Guy Green. Exato. Charles Glass, John Meadows, que são as minhas referências como treinador. E Ben Pakulski é demais. Então, assim, mesmo Charles Poliquin, muito antigo. Então, essas referências que nós temos como grandes profissionais que ajudaram no desenvolvimento da nossa modalidade e da musculação num contexto geral, você gosta mais de trabalhar com um atleta desde o início até o estágio ao qual ele chega à competição. Você utiliza esse trabalho com um volume menor, altas cargas e sem tanta técnica, ou você costuma utilizar mais técnica, mais intensidade, menos descanso? O que você faz com um atleta seu, Maradona? Bom, hoje sim, você tem várias vertentes, tá? Não existe uma realidade. A gente sabe que treinar pesado vai ficar grande, porque você tem dano muscular, você tem ali mais carga, mais estimulação de testosterona, melhora a afinidade do receptor androgênio. Já tem alguns artigos mostrando que aumenta o número de receptores, fazendo a sua testosterona ter maior afinidade. Perfeito. O trabalho da mecânico-transdução gera estimulações dos receptores que estão na matriz extracelular, que gera uma sinalização tão interessante. Então, o treino tensional, cara, já sabe vários artigos e foi a primeira evidência científica lá atrás que fazia com que os atletas ficassem monstros. Perfeito? Então, tem essa leva que focava na carga. Mas tudo dentro do treinamento, você tem dois pilares. A eficiência e a segurança. Perfeito? Então, toda vez que a gente põe muita carga, primeiro passo, não garante que você tenha uma capacidade de eficiência para gerar um estímulo naquele lugar. Bom, é como se estivesse querendo acertar um alvo com uma arma, uma 12. Exato. Vai para todo lado. Isso. Outro ponto, você você vai ativar outros grupamentos que não é o ator principal. Sim. E talvez isso você vai ter alguns músculos que se dá muito bem porque você tem uma boa biomecânica, você tem uma boa função ali articular, né? Você tem um equilíbrio naquela cintura, daquela região. Legal, ótimo. Mas só que não quer dizer que, às vezes, que todos os músculos vão ter esse comportamento. Vai ter músculos que, às vezes, biomecanicamente estão em desvantagem, há algumas disfunções, desequilíbrios, e quando você começa a botar muita carga, naturalmente o organismo vai chamar os coadjuvantes que, às vezes, têm uma posição favorável para participar e, às vezes, suprir aquela deficiência daquele músculo. Então, isso gera os pontos fracos. Então, tem atletas que treinam pesados, mas não conseguem melhorar os pontos, que às vezes desqualificam ele nas competições. Treinar pesado gera muita lesão. E treinos subsequentes vão gerando as microlesões, e aí a tendência é igual a casquinha de machucado, você cutuca, a tendência é não... E se você dá outra porrada, outro treino pesado, você não cicatriza, e ali vai gerando lesões crônicas, que fizeram alguns atletas afastarem da musculação. Primeiro, Dorian Yates. O Dorian Yates foi um dele, várias rupturas, né? Você tem muitas lesões. Vários problemas articulares, porque era um cara que treinava muito pesado. Pô, o Eduardo Corrêa é um atleta que veio do basismo, então ele veio da linha pesada.
como que foi a consequência dele? Ele teve uma consequência. O Eduardo ele é como o grande barrista, Ronnie Coleman. Eu chamo eles de Power Builders. Pô, Que é a mistura dos dois realmente, entendeu? Então existe esse estilo, mas que nem, como você falou agora, eu vou falar um pouco. Sim. E do outro lado, né? Então, no meu caso, eu vim também do powerlifting, então eu vivi muito isso do treino pesado, de sempre trabalhar 6, 8 repetições no início da minha carreira. Realmente funcionou, realmente me ajudou a conquistar níveis de força que até hoje não são os melhores, mas eu tenho um nível de força razoável, e mesmo com as lesões. Então, assim, realmente treinar pesado fez com que eu criasse uma estrutura favorável para o esporte. Porém, a lápide, né, aquela questão do arredondamento, do aprofundamento, ele não acontece só com repetições pesadas. Então, você realmente precisa criar muita confusão muscular, né? Então, muitos exercícios combinados com uma intensidade muito grande, até o ponto de falência, é o que vai fazer você conseguir conquistar esse volume arredondado, né? Esse sarcoplasma cheio. Concordo do músculo. E assim, hoje, com a experiência que eu tenho esportiva, a minha conclusão é que você, para treinar pesado, que todo mundo gosta de treinar pesado, selecione apenas um dia da semana para você ir na academia, levantar os maiores pesos que você conseguir. Mas apenas um dia na semana. Os outros, você vai manter o seu sistema regular, mantendo uma intensidade, uma carga 60% até 80% no máximo, um volume maior de repetição, justamente para poder melhorar essa questão de periodização e manter um rendimento e preservar as articulações. Depois de tudo que aconteceu comigo, são 2 joelhos, 2 cotovelos, um ombro, todos desgastados. Então, assim, por experiência pessoal, eu concluo que isso seria um fator determinante para você ter uma vida esportiva tão grande quanto a do Albert Beckles, que competiu no profissional com mais de 60 anos e foi campeão. Entendeu? Então, assim, Dexter Jackson, cara, como que é aquele cara? Mas se você olha ele treinando hoje, ele treina alguns exercícios pesados apenas. Os outros, ele sempre está fazendo aquele pump, mantendo intensidade alta, combinando exercícios, mas nunca trabalhando com cargas demasiadas para realmente conseguir se manter competitivo por mais tempo. É muito do ego também, né, Maradona? Erguer peso. Assim, olha só peso o que é legal. Galera, olha o que a gente está falando aqui. Assim, quem está perdendo essa live está perdendo. Não tá ligado, né? Tipo assim, de entender o que acontece na prática. Uma coisa é bonitinha no quadro, lá no laboratório, outra coisa vem para a prática. E outra coisa que a galera faz empiricamente, sem lógica. Mas quando você pega dois profissionais, cara, o Júlio trabalha em São Paulo e eu trabalho aqui. Nós somos amigos pessoais. Sim. Cada um tem uma lógica e chegou assim, o Júlio chegou com muita lesão e aprendeu que treinar pesado vale a pena, mas até certo ponto. Eu vim de uma linha que eu vim influenciado pela escola do Rio de Janeiro, que veio de uma pegada muito mais metabólica, método de treinamento, top 7%, de séries, piramidais. Não veio de uma linha do powerlifting. E isso fez com que eu sempre foquei meus treinos não tão pesados. Sempre eu trabalhava com um exercício pesado, mas eu focava o quê? Volume de treino, maior tempo sob tensão e num espaço curto de tempo para que eu promovesse um estímulo, um estresse tensional, quando eu sentia aquela queimação, aquele pump, e eu via meu físico mudando. Hoje, naquela época, 20 anos atrás, a galera só focava na carga, trabalhava força.
falava que os métodos de intensificação que o Joe Wade, em 1980, trouxe como evidência através da enciclopédia do Harold, falava que aquilo ali era invenção de loucos que usavam anabolizantes. E a gente gerava um bullying tremendo. Mas hoje nós tivemos aí a oportunidade de ter cientistas, os maiores cientistas, né, publicadores de artigos, que já viram que o bodybuilding tem a sua evidência, já estão começando a publicar tudo aquilo que 20 anos atrás a gente já fazia com louvor, sabia que aquele ali tinha um resultado. E hoje, inclusive, conseguiu publicar um artigo que o Patrick Tuor, que brincava com as variáveis, que brincava com o tempo, com tipos de exercício, com variações, com contrações, cara, que tem resultado em relação ao treino tradicional, que tem as suas particularidades, benefícios e vantagens. Então, outro ponto, se a gente tem dois estímulos, tensional e metabólico, cara, e o tensional o tempo todo, ele vai gerar uma consequência, lesão. Mas se a gente dá um intervalo muito grande, até que você consiga recuperar todas as lesões articulares, tendíneas, ligamentares e até músculo-esqueléticas, você perdeu as adaptações metabólicas, perdeu aquele ponto de supercompensação que é importante você dar um estímulo nessa supercompensação para que você cada vez mais aumente a capacidade do seu músculo a armazenar líquido, glicogênio, minerais e eletrócitos que vai influenciar na sua densidade muscular. Ótimo. Então, quer dizer que se eu treinei pesado, muita lesão, eu tenho que ter um tempo muito grande até a outra para que não venha acontecer igual aquela casquinha de machucado e você tira a casquinha antes de cicatrizar o que está por baixo. Perfeito. E aí vai vir uma lesão crônica e deixar aquelas estruturas mais frágeis. Mas, se você chega a dar um tiro no meio do caminho, um estímulo que não é tão agressivo ao ponto de romper a sua cicatrização, mas manter o estímulo metabólico ativo, você consegue uma sinalização. Consegue manter o crescimento muscular, a sua evolução, sem prejudicar a sua recuperação. E isso vai fazer uma longevidade. Então, galera, não quer dizer treinar com menos carga seja menos efetivo. Nós sabemos que, com todo bodybuilder sabe, se você junta escapa, na hora que você está fazendo um crossover, você junta escapa, joga o peito para cima e traz o seu braço por baixo do peitoral, ou às vezes até fazendo uma rotação interna, ou até mesmo trazendo uma rotação externa para tirar um pouquinho dos rotadores, e às vezes compensações que a gente tem no ombro, faz uma mega diferença no seu peitoral. Você sabe que pega mais. E a gente sabe que quando a gente trabalha a conscientização, essa conexão, a gente tira os coadjuvantes da jogada, e aí a musculatura começa a ser sobrecarregada 3, 4 vezes mais. E aí pode compensar com aquele excesso de carga. Claro que mais carga, mais ruptura. Mas não é só a ruptura, o dano muscular para gerar lesão. É a depressão glicolítica enzimática de cada série, de cada repetição. Aquela série que você chegou, cansei. Você precisa gastar. Agora o treino começou. Esse... É aquela hora que a panela está esquentando e você não quer virar pipoca, você quer ficar igual piruado dentro da panela. Continua. Essa aqui é a onda do bodybuilding. É fazer o quê? É mastigar a musculatura para aprofundar mais os cortes. Na casa da dor. A musculatura e fazer você ficar escroto. Cara, essa é a minha linha. Essa que eu acredito. Com certeza, a minha também. O já fala, não vem pedir para sair. É que é assim, senhor, e quero mais. Aí, Maradona, já emendando aqui para você, então. Vamos supor que esse seu atleta tenha um problema com deficiência de costas. Perfeito. O que você vai fazer para esse cara melhorar? Cara, tem um artigo aqui que fala isso de uma forma absurda. Bom, primeiro passo. Se ele tem deficiência de costa, é porque não treina costa. Mas como é que... Peraí, não estou entendendo, Mara. Você está falando uma coisa que não está batendo caldão. Eu estou falando você sabe disso. Quando o cara treina costas, ele não tem uma postura, ele não tem uma consciência, ele não tem um movimento que faz a conexão do glande dorsal ser eficiente. Se ele não é eficiente, ele vai ter que, para fazer o movimento, ele vai ter que chamar os amigos, que são os coadjuvantes. Os coadjuvantes vão ter que entrar na jogada, eles vão hipertrofiar, mas o lugar que tem que ser trabalhado,
o estímulo é débil. Se você não consegue direcionar a força ali, o que vai acontecer? Você não tem resultado, fica o músculo imaturo, sem densidade e flácido. Então, se a pessoa quer melhorar algo, não adianta eu querer setar o chinelo. Eu tenho que dar um passo para trás, mas não com o objetivo de retroceder, mas de dar um passo para trás para ganhar impulsão, para que ele possa melhorar, ou seja, a treinabilidade, o controle do movimento, a qualidade de contração, para que eu possa, no final do meu treino, eu fadigar o máximo daquele grupamento, para que eu possa ter as melhores adaptações. Mas pode ser que o cara está treinando, ele cita todos os músculos, mas não cita aquela região. Então, para o cara desenvolver, pode ser isso uma das causas. Outra causa pode ser alguma alteração postural, um encurtamento severo, um tecido conjuntivo que está totalmente hipertrofiado, cheio de colágeno, que às vezes faz com que a entrada e a saída de metabólicos, a entrada de nutrientes importantes seja prejudicado. Se você tem um tecido muito rígido, muita aderência, o seu recovery daquela musculatura vai cair. Se a demanda metabólica é alta, mas você não está tendo uma recuperação adequada, o músculo cresce. Se você joga sangue e a face está muito restrita, tem pouca mobilidade, ela não gera o quê? Volume, expansibilidade. É isso que o Randy Randall trouxe através do FST7, o trabalho de alongamento entre as séries, para você melhorar a face, quando o conteúdo para melhorar a entrada de líquido no sangue, aí lá do conteúdo gerar a expansão e o contedor, que são as faces, ceder essa expansibilidade. E esse aí maior volume aumenta o volume de células rompidas. O pump que vai dar, a congestão lá no músculo altíssimo. E essa congestão, já tem vários artigos mostrando que gera hipertrofia. Sem contar o remodelamento, o volume que pode causar. Então, quando a gente olha o músculo, se ele é grande, se ele é hipertrofiado, ou ele é bem desenvolvido, não é simplesmente se ele treina pesado, mas é como que é a forma daquele grupamento. Se ele é flácido, se ele tem volume, e isso pode gerar assim, várias causas que possam comprometer o desenvolvimento. E a gente sabe, quanto mais carga a gente coloca no exercício, menos capacidade da gente conectar a mente com o músculo trabalhado e ter uma capacidade seletiva, pontual e localizada. A gente conseguir direcionar todo o músculo, o direcionamento da força para aquele grupamento. E quanto mais peso, mais músculo a gente coloca, e a gente perde essa capacidade de destreza, de seletividade. Motricidade, né? É difícil. Com certeza. Maradona, agora falando a primeira coisa que eu observo em todos os atletas que têm essa ouvindo? Tá voltando. Mará, tá ouvindo? Ouvindo, eu tô. Tá. Tamo aí, também. Então vamos lá. Eu sempre vejo os atletas que têm desenvolvimento fraco de dorsal com grandes braços. Então, a primeira coisa que eu sempre observo é se ele realmente tem uma técnica e uma boa mobilidade escapular para poder fazer uma contração eficiente e também se essa escápula tem um alongamento suficiente. Então, tudo isso interfere principalmente na expansão de dorsal. Você sabe melhor do que eu, pelo seu lado acadêmico dentro da fisioterapia. Então, eu sempre observo isso e primeiro eu corrijo o treino, a estrutura do treino. No geral, eu costumo passar um volume maior de remadas do que de puxadas. Trabalho com cerca de 5 até 7 exercícios, tirando o quadrado lombar, que eu incluo mais um, então seria 8 no caso. Mas essa é a primeira coisa que eu faço. Caso isso não for suficiente para melhorar esse defeito, observando em 2 ou 3 meses de trabalho, eu começo a intensificar isso. Então eu passaria para 2 treinos semanais, né? Um treino propriamente dito a cada 4 dias, e
Aí observo por mais um tempo. Se isso não for o suficiente para ajudar no desenvolvimento, eu começo a trabalhar com um exercício sinalizador. Então eu mantenho uma estrutura de 2 treinos semanais, sempre focando mais na espessura do que na expansão, e trabalho um exercício, geralmente somente de expansão, então, por exemplo, barra fixa, todos os dias antes do treino, como um aquecimento, todos os dias que ele for fazer musculação. Então, na maioria dos casos, dentro da minha periodização, as pessoas acabam treinando 5 vezes por semana, não 7, quando você está em processo de ganho de massa. Você passa a treinar mais vezes quando for fazer um processo de pré-contest. Mas até esse nível acontecer, eu sempre tento trabalhar 5 dias por semana, justamente para poder preservar as articulações e favorecer a melhor recuperação do músculo, para que tudo isso que você falou, quimicamente falando, funcione. Eu tento trabalhar dessa forma, e isso não serve só para o agrupamento dorsal, serve para qualquer tipo de agrupamento. Então, eu estou falando isso num caso masculino, mas as mulheres que têm dificuldade não tem problema nenhum em estar praticando um exercício no glúteo todos os dias. Mas evitem praticar um exercício como um caneleira, por exemplo, que eu acho que funciona, só que sinceramente eu acho que trabalha polimento, não trabalha construção. Detalhe, ele trabalha detalhes que às vezes o agachamento não consegue trabalhar. Exato. Então ele vai complementar o trabalho do agachamento. Ele trabalha o glúteo e nos agachamentos ele trabalha mais a parte superior e lateral. E quando a gente faz o quadrapolho, a gente acaba trabalhando a parte proximal e superior do glúteo. O abdutor, a parte lateral. Então a gente sabe que como o glúteo tem vários vetores de força, então de mudar as angulações vai influenciar o remodelamento do glúteo. Claro Sim. que o agachamento e os exercícios que faz a extensão e flexão, né, que é o hack, o leg e o agachamento propriamente. Todos os exercícios de pressão, vai trabalhar, né? Em uma vantagem biomecânica que vai promover mais dano muscular, porque trabalha um momento de maior alongamento, o maior braço de resistência e promover o maior torque biomecânico. E aí você consegue muita carga e com um nível de estresse tensional. Então você gera mais ruptura, mais estimulação de MGF, de fatores de crescimento muscular, sem contar que exercícios multiarticulares geram estresse sistêmico, que gera mais anabolismo por causa dos hormônios produzidos. E perto de um 4 apoios, que é um negócio muito instável, que você tem que concentrar, você não sente um pump sistêmico, a carga também não é alta, isso tudo influencia. Mas ele trabalha lugares que o agachamento não trabalha. Então, é verdade, os detalhes são sempre feitos nesse tipo de exercício. E aqui a gente não está preocupado se cresce mais, se não cresce mais. Não, preocupado com o que o exercício vai fazer no músculo. E a gente aqui não é empurra e puxa. Aqui a gente a gente vai lapidar o piso. Olha o Gleison solto entrando na área, só os bodybuilders aí, tá todo mundo entrando aí, dando a moral. Com certeza. Agora aqui, aproveitando, abração, Gra, tá aqui na nossa live, Graciane. Vamos falar um pouquinho de glúteo para a mulherada. Maradona, mais uma vez uma pergunta polêmica aqui. Você, como especialista em educação física e fisioterapia, você inclui cadeira abdutora no treino de glúteo das suas atletas? Você indica esse tipo de exercício? São exercícios que o agachamento não consegue trabalhar. O vetor força ele vai estar relacionado longitudinal. O agachamento está no eixo sagital. Então, são totalmente diferentes os vetores. E a gente sabe que nós, bodybuilders, não fazemos abdutores. E quando você vai ver o nosso glúteo, ele tem como fala assim... Glúteo borboleta. É o glúteo borboleta, né? A gente tem uma cavidade maior do glúteo, por falta de músculo, por falta de estímulo, porque a gente não liga muito para isso. Só que as meninas ligam. E ela tem que ser... Ela não pode ser borboleta, tem que ser uma gota. Perfeito? Então, o glúteo, a gente sabe que dentro da abdução de quadril,
que vai trabalhar o glúteo médio e mínimo, e também partes do glúteo máximo, claro, com algumas fibras mais oblíquas, a gente mudar também a angulação, o corpo mais reto ou mais para Isso frente, era uma coisa que eu ia falar para isso vai você. modular, já tem artigos mostrando aqui, Sim. foi colocado no Jonato aqui, ele mostrou alguns artigos, já papers aqui de 2020, mostrando que a posicionamento do corpo, mais a pé mesmo, mais em pé e a perna perpendicular, paralela ao tronco, tá? Que são as abdutoras em pé, elas trabalham o glúteo médio, as porções do glúteo em áreas diferentes. E aí, quando a gente pega a anatomia, a gente sabe que tem fibras mais anteriores do glúteo e mais posteriores do glúteo. E essas fibras posteriores, elas têm a aponeurose, que ela não só insere na crista ilíacula, ali na face lateral do ilho, elas interagem com a face do glúteo máximo. Olha só que legal. Então, quando a gente começa através da BZE, a visão das cadeias, então, o que são as faces? São uma camada que recobre o músculo. E elas têm uma função para direcionar a força. Então, você tem um vetor força que direciona, tem o mesmo sentido da fibra, algumas fibras que têm a mesma obliquidade do glúteo máximo, essas fibras também são acionadas e geram um estímulo simplesmente porque você está fazendo um exercício com tal grupamento, mas você trabalha fibras próximas, adjacentes, que têm a poneurose em comum. Então, exatamente. Isso faz toda a diferença quando você pega e analisa o físico daquela atleta e você vê que ela precisa daquele detalhe. Por que não trabalhar? Por que não trabalhar o ponto fraco? Aonde está vazio é porque não foi trabalhado. Se não tem músculo desenvolvido, porque você tem que trazer exercícios que ativam aquela região. E o glúteo, que você trabalha 4 apoios, trabalha fibras mais proximais do glúteo. Agachamento, leg, trabalha as fibras mais distais. Mas se você quer ter um músculo mais harmonioso, você tem que ter um equilíbrio desses estímulos. Se você tem uma menina que tem um desenvolvimento de glúteo muito mais distal, próximo ali dos isquios tibiais, simplesmente, nós vamos desenhar aqui para vocês aqui agora. Então, vamos lá, galera. Nós temos aqui o glúteo das meninas. Então, as meninas estariam assim. Então, essa região aqui, gente... Rapaz, ainda bem que você é professor de educação física, viu? Mas essa região... Isso daí tá parecendo um sutiã invertido, cara. Na verdade, as meninas... Aí melhorou, cara. Agora sim. Mas elas queriam a bunda assim. E essa região aqui, ela é fraca, porque aqui é o glúteo, 4 apoios, é o glúteo ponte, que trabalha mais a parte proximal. Aqui nós vamos ter alguns agachamento, hack. Volta, Marata, muda. A parte distal. Então, olha só como é que é a diferença. E ainda temos aqui aquele glúteo que é a borboleta. O glúteo, é difícil ver aqui na câmera, que é o glúteo borboleta. Por que aqui tem esse buraco aqui, essa depressão intertrocantérica? Na verdade, é porque aqui tem uma atrofia de glúteo. Sim, uma falta de hipertrofia. E também as fibras mais distais, que são acionadas quando a gente faz esse exercício aqui. Vou até desenhar o tal do exercício para que vocês possam compreender. É aquele exercício que a gente está de lado, a menina aqui está de lado, e você faz a abdução nesse sentido aqui, ó. Sim. Você faz a abdução com a perna 90 graus. Sim. E aí que você vai entender que o glúteo, ele tem que ser desenhado. São vários vetores de força. E para cada fibra tem uma angulação. Então, o Júlio, ele não vai trabalhar apenas uma fibra gerando uma assimetria. Não tem como, é impossível. O Júlio é um artista. Ele vai querer deixar o negócio aqui bem redondinho. Ele não está preocupado se um pega mais do que o outro. É na prática. E na prática a gente sabe que cada exercício tem sua particularidade, seus benefícios. Sim, sim. Tudo que você disse aqui eu vou resumir de uma forma prática para a galera compreender melhor.
Então, galera, geralmente eu quando trabalho glúteo nas atletas que fazem consultoria, eu trabalho na posição normal, né? Então a pessoa senta 90 graus, pratica o exercício ali, ou seja, naquela posição ela tem um maior alongamento dessa região, né? Então o movimento ele fica completo. Partindo-se desse princípio, ela logo falha. Quando ela falhar, o que eu faço? Eu inclino o tronco a 45 graus, onde eu tenho um arco de movimento menor, ele se torna mais encurtado e continuo trabalhando ali até a falha total. E assim eu consigo intensificar o máximo possível o trabalho nessa região se trabalhar com uma cadência normal, 2-2, concêntrica e excêntrica. Caso eu queira aumentar o nível de intensidade, aí sim a gente consegue trabalhar toda e qualquer metodologia, você sabe muito bem, praticar um SST numa cadeira abdutora é excelente, então controlar tanto a fase concêntrica e excêntrica, volume de repetições e o tempo dentro de um cluster set, é tudo que você precisa para conseguir o máximo de hipertrofia nessa região. Galera, olha aqui que o Júlio tá falando. A galera não tá entendendo, não. Porque é o seguinte, a galera tá entendendo preocupada. É para entender mais fácil ainda. Nós estamos aqui falando e minha cabeça já tá viajando. Já tô isso aí. A gente sabe. Vamos mostrar para a galera que a gente é tiozinho, mas dá para fazer uma live bacana ainda. Não, a gente é o old school, mas aqui tem muito conhecimento. Fora a energia e a mesma sintonia, né, Gigante? A energia e a amizade é muito tempo junto, né, Maradona? Olha só que legal. O Júlio falou que o glúteo médio, o glúteo, são principalmente o glúteo médio, ele gosta de trabalhar muito com SST, com técnicas metabólicas. Por que técnicas metabólicas? A gente sabe que o glúteo médio é um músculo tônico que está trabalhando o tempo todo em estabilização. Então, ele tem tipos de fibras dominantes, fibras tipo 1, que tem uma relação de maior capacidade de tempo sob contração. Perfeito? Então, ele tem que manter treinos pesados, mas para que ele possa gerar os melhores estímulos tensionais e metabólicos, ele tem que ter fadiga. Só que a concentração de fibras do glúteo médio, ele é predominante tipo 1, então tem altamente tolerantes ao tempo sob contração, aquela sedose, aquela queimação. Então, técnicas que você consiga manter o máximo de tempo sob tensão, o máximo do músculo em contração, que o SST ele brinca com as variáveis, para que você faça com que o seu treino tenha contração de 2 até 5 minutos. Para esse tipo de músculo, ele é muito responsivo. Outro grupamento que é muito difícil você desenvolver, mas que tem similaridade com esse tipo de grupamento. O tríceps sural, a panturrilha, o gastrocnêmio e o sólio. E são fibras que são 70% predominantes, fibras extremamente resistentes. 30% fibra tipo 2. Se eu só treinar pesado, 30% do seu músculo que vai desenvolver. E as outras fibras tipo 1? A tipo 1 hipertrofia? Hipertrofia, menos que a tipo 2. Mas elas só vão hipertrofiar a hora que você regaçar, você gerar um esgotamento da fibra tipo 1. E para você chegar no esgotamento de fibra tipo 1, demora, é muita repetição, é espaço de tempo encurtado. É você chegar e mudar o tipo de contração. É muito tempo contraído. Você gera um nível de fadiga que às vezes você não falha. Você para porque a dor é tão grande, o desconforto é enorme e às vezes você larga porque você não está aguentando mais. Mas não chegou à falha. Mas nesse ambiente metabólico que você criou, você consegue gerar os estímulos que vão gerar as melhores adaptações. Com certeza. Treinos pesados, com exercícios, usando técnicas de intensificação, levando você o máximo de tempo sob tensão, vai fazer com que, para esses grupamentos, eles consigam ser responsivos. Eles não deixarem ficar no platô, na estagnação, e conseguirem ter resultado. A galera fica bolada, como a panturrilha não cresce, mas faz um exercício. Às vezes põe peso, mas ela sente pesado, mas não sente pump na musculatura. Ou o cara põe muito pouco peso, faz muita repetição, mas esquece que também precisa de carga. Mas é o somatório. Então, o Júlio falou algo aqui, galera, que é uma coisa que hoje eu estou estudando, eu estou vendo argumentos científicos para que é nessa linha que o Júlio trabalha, que é essa minha linha, que eu, bodybuilder, Maradona também acredito,
minha vida toda, e a gente vê isso na prática, a gente tem artigos mostrando que tem a sua fundamentação. Galera, então, bodybuilder é a excelência na hipertrofia. E é o tempo todo buscando estímulo, variação, brincando com as variáveis de treino, para que possa tirar o máximo do físico. E a gente vai aprendendo da ciência, vai aprendendo na prática e também se conhecendo. E como a gente é treinador, passa-se muitos atletas na nossa mão e cada pessoa de um jeito. Tem pessoas cada um que precisa corrigir uma coisa. Carga. É. Continua. Que a live está começando a ficar boa. Vamos lá. Então, e aí, Maradona? Depois desse exercício que trabalha de forma isolada, o outro exercício que também trabalha muito o glúteo, que é a elevação pélvica. E na sequência, sim, eu começaria o meu treino ou de quadríceps ou de femoral. Geralmente eu divido o treino, né, de perna. Então, uma vez na semana eu dou mais foco no quadríceps, porém trabalho um exercício de femoral. E no outro, da mesma forma, porém trabalho um exercício de quadríceps. Uma coisa que eu sempre levo em consideração também é sempre trabalhar os músculos que são acessórios, né, que fazem estabilização do alvo principal, que seria ou o quadríceps ou o femoral. Então, trabalhar esses agrupamentos, para mim, para a maioria dos atletas, é muito importante, porque através dessa estabilização, eu tiro toda a pressão da articulação, tanto do quadril quanto do joelho. Então, trabalhar nesse método me ajudou também a preservar muito mais a articulação dos atletas, que são jovens e vêm reclamando muito, justamente por sempre estarem praticando os leg press e agachamento muito pesado, sem nenhum tipo de contribuição para a articulação, nenhum tipo de alongamento, nenhum tipo de tratamento através da fisioterapia. Então, é sempre paulada, paulada, paulada. Uma hora a articulação cansa. Então, fazer dessa forma... Fazendo aqui um treinamento, aí o Baiano aqui, nós estamos fazendo um trabalho de periodização. Então, assim, um dia, meu ponto fraco, você sabe que é meu peitoral e minha perna. Você sabe que são pontos que, assim, não que a minha perna é ruim, mas meu tronco destaca muito mais. Não, é o mesmo caso do meu. E o mais interessante de off-series, essa discrepância fica bem marcada, porque parece que eu tenho porque fica muito full o tronco, né? Quando entra em cut, eu consigo ganhar essa proporção. Então, eu tenho que melhorar o volume da minha perna. Então, treinar muito pesado, cara, daqui a pouquinho, cara, tá tendo meu cansaço, cai meu rendimento. Então, eu treino pesado, muito pesado, e o volume é menor. No outro treino, eu já trabalho metabólico. Ou seja, totalmente metabólico, Maravilha. Quantas séries você me faz? Lento, concentrado, tipo de contração, intervalos, alongamento entre as séries, ponto. No outro, é o treino simplesmente de volume, ou seja, série de 20, série de 15, sem preocupar com cargas muito altas, mas brincando com fazendo um volume muito grande, mas cargas mais moderadas. É um trabalho de resistência. E aí é o seguinte, o tempo todo, estímulos diferentes e uma confusão muscular. É o que a gente precisa. É esse o segredo. Pesado, as minhas articulações estão inteiras. Hoje, eu sou um atleta que... quais lesões que eu já tive? Eu tive uma lesão no meu ombro, mas porque eu estava fazendo um voador, numa academia fodida, totalmente empenada, e aí, a hora que eu fui, a última, a pessoa que estava me ajudando largou e acabou forçando no meu ombro, e eu tive uma leve ruptura no subescapular, que desalinhou minha articulação do ombro, e hoje eu sinto uma crepitação. Mas hoje eu treino pesado. Só que você só faz um alongamento. Trabalhar com a técnica para conseguir meus treinos. E mobilidade. Eu sou um cara que eu treino tão pesado que eu ponho 38 quilos de cada lado no halteres e faço. Hoje eu estou trabalhando com 25. Então eu tenho que trabalhar muitos manguitos, fazer um trabalho de stretching, de realinhamento da minha cabeça do ombro, antes que a fisioterapia. Sim. Ou seja, é o trabalho você prepara a articulação antes do esforço. Seriam os estabilizadores, os manguitos. Eu tenho que aquecer bem, eu tenho que fortalecer, soltar bem o subescapular, os rotadores internos, para que eu possa fazer o direitamento da cápsula, para me poder fazer o exercício. Eu tenho uma pequena artrose da minha glenomeral, que em 2018 eu ia competir no Toronto e eu tive uma lesão muito forte, que eu estava fazendo supino,
E no supino é onde tem mais incidência de lesão de lábio. Eu sempre machuquei o meu peito no supino já também. Eu estava treinando e eu acabei botando estava motivado, empolgado, acabei botando um pouquinho de carne, me fisguei e ali eu fiquei um mês sem treinar peito e treinar ombro. Eu já estava até abortando, mas eu falei, calma, fiz meu tratamento e continuei meus treinos, só que o que fez eu continuar foi as técnicas. Foi a gente saber que é o seguinte, que não é somente carga que faz o atleta, é somente o quê? A vontade de crescer e o conhecimento aplicado no processo. A gente sabe que a técnica, e a gente brincar e saber usar os métodos de uma forma eficiente, porque não tem um método que é mais eficiente, né? A gente sabe, né? Não. Todo mundo chega assim, esse método aqui a gente já usou todo. Esse método aqui vai resolver o problema do país. Esse aqui vai resolver o problema dos frangos no Brasil. E não existe isso. Cada método tem a sua eficiência. Mas a gente sabe que existe um princípio adaptação. A gente adapta e acomoda. A gente muda, depois estagna. Então a gente tem que estar sempre mudando os métodos para que a gente possa sempre estar no processo de adaptação e de responsabilidade daquela musculatura. Então a gente tem que estar sempre mudando. E quando a gente conhece a ciência do trabalho de força, fica muito mais fácil a gente não ficar focado na carga. A gente foca em outros parâmetros que têm as suas vantagens e benefícios e resultado. Bom, levando isso em consideração que você está me falando, existe uma polêmica muito grande dentro do mercado sobre a questão de como fazer a aplicação de um material que eu utilizo muito nos meus treinos e dos meus atletas com muita eficiência, gosto e indico, mas tem profissionais que realmente não gostam e eu respeito a linha de trabalho. É como você disse aqui, existem sistemas e sistemas. O meu sistema ele é amplo. Eu tento abranger o máximo de técnicas possíveis. E dentro dessa técnica, eu gosto muito da utilização de bandas elásticas. Você utiliza bandas elásticas no seu treino ou dos seus atletas? O que você acha desse fundamento? Que legal. Que legal. Usar a banda elástica, ela faz uma estabilização e um estímulo o tempo todo tensional na articulação que vai gerar uma estimulação dos receptores, dos mecânicos receptores de toda aquela articulação e faz uma ativação precoce dos estabilizadores, que no ombro, que é o manguito, perfeito? Fazendo com que a cabeça do ombro se reposicione na glândula geral, fazendo com que o deslizamento da cabeça do ombro... É como se passasse um cinto de segurança para fazer o exercício. E também, no quadril, é impressionante, porque nós temos os manguitos do quadril, que é o obturador interno, que é o quadrado femoral, que é o gêmeo. Deixa eu só avisar aqui, Mará, um minutinho, peraí. Da cabeça do fêmur. Só que é mais estável porque você tem uma cápsula, que é o acetábulo, que faz o encaixe. Mas quem não tem, vai estabilizar. Peraí. Galera, a live vai acabar em 1 minuto e meio. Todo mundo de volta, a gente vai voltar para mais uma sessão aqui com vocês, tá bom? Não acabou ainda. Então vamos lá, então desliga e voltamos. Tá. Pode falar, Mará, desculpa. Então, do fêmur também tem essa cápsula. E tem os manguitos, que são músculos que são rotadores internos e externos. E quando a gente estimula esse deslizamento da cabeça do fêmur, ele está dentro do eixo rotacional, onde o deslizamento vai ser harmônico. Pessoas que têm artrose da cabeça do fêmur é porque os músculos eles estão incompetentes. E se você põe um band, o elástico junto com a carga, você é uma sensação assim que hoje eu nunca li algo falando sobre essa evidência. Mas a gente sabe que ali tem mecânicos receptores que o tempo todo você está dando um estímulo, ele tem ação e reação em cima da segunda lei de Newton. Ação e reação. Então, quando você tem alguma coisa te puxando, ele trava para dar estabilidade. Então, é uma forma de você ativar de uma forma proprioceptiva o manguito, os estabilizadores, para que a articulação ela trabalhe na sua função e na sua biomecânica ideal. Assim, a gente começa a fazer os exercícios, a gente tem uma sensação de conforto.